Desde que não seja contra o nosso time, não tem nada mais divertido no futebol do que ver uma grande zebra, né? Então no vídeo de hoje vamos lembrar de 8 grandiosas surpresas na história das Copas. A gente vai em ordem cronológica, começando com a Copa de 90. E se você vê hoje a seleção de Camarões, como por exemplo no grupo do Brasil na Copa de 2022, você pensa que é uma seleção mais fraca que vai perder. Mas naquela época eles eram ainda mais inexpressivos. Eles só tinham participado de uma Copa do Mundo em 1982 e caído na fase de grupos com 3 jogos e 3 empates. Mas o cenário para a Copa de 90 era bem diferente. Os caras chegavam como campeões da Copa Africana de Nações em 84, em 88 e a do meio dessas duas, a de 86, eles tinham perdido nos pênaltis. E em 90, Camarões tinha no veterano Roger Milla, 38 anos, como um dos grandes representantes do continente africano no futebol. Numa Copa marcada um pouco pelo futebol sem brilho, Camarões trazia um pouco de alegria, um futebol irreverente, e teve que ser corajoso para enfrentar o seu grupo, que tinha União Soviética, Romênia e a Argentina de Diego Maradona, atual campeã do mundo. E a estreia serviu para mostrar que Camarões não era um adversário qualquer, pegaram a Argentina e venceram por 1 a 0 mesmo tendo 2 jogadores expulsos. Uma vitória gigantesca que não só justificava a ida dos Leões para a Copa, como também deixava claro que eles queriam muito mais. E aí no jogo contra a Romênia na segunda rodada, o confronto foi pesado, mas contou aí com Roger Milla entrando no segundo tempo e brocando 2 vezes para definir o confronto. Aí assim, Camarões deve ter se empolgado, né? Tamo vencendo na Copa, pá. No terceiro jogo tomaram de 4 a 0 da União Soviética, mas isso não impediu eles de classificarem para os mata-matas. A Colômbia veio pela frente e era uma grande Colômbia, de Higuita, Valderrama, Rincon, mas após um 0 a 0 no tempo normal, ele de novo saiu do banco, o Roger Milla, para marcar 2 na prorrogação, incluindo aquele gol roubando a bola do Higuita lá no meio campo, né, e classificando então Camarões para as quartas de final. Essa seleção de Camarões foi a primeira africana da história a atingir as quartas de final, um feito realmente muito importante, mas eles acabaram caindo então para a Inglaterra, num jogo que também foi para prorrogação, e eles só foram eliminados por um golzinho de pênalti, tá? Então a Copa de 90 é muito lembrada pelo que significou para essa seleção e para todo o futebol africano. Você deve se lembrar que em 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, foi justamente em cima da Suécia na final, e os suecos voltariam a surpreender muitos anos depois. Foi em 94 quando a geração de Martin Dahlin, Thomas Brolin, Kenneth Anderson e Henrik Larsson levou os suecos a uma campanha épica. O grupo da Suécia em 94 tinha Camarões, Rússia e Brasil, e como eles começaram empatando com o considerado mais fraco time desse grupo, parecia que as coisas não iam bem, mas na partida seguinte os suecos conseguiram bater a Rússia e no último jogo ainda arrancaram um empatezinho daquele Brasil, tá? De Romário e Bebeto. Chegando nas oitavas de final, a Suécia contou com a famosa sorte no sorteio e acabou caindo então contra a Arábia Saudita, que era uma das equipes mais fracas de toda a Copa do Mundo, e fez com que os suecos conseguissem vencer com tranquilidade num jogo em que a temperatura passou dos 40 graus. Talvez o adversário mais difícil nesse dia tenha sido o Sol. Já o adversário das quartas era muito mais complicado. A Romênia de Hagi tinha liderado o seu grupo e depois despachado a Argentina nas oitavas, então era peso pesado. Mas os suecos conseguiram empatar por 2 a 2 e foram para a disputa de pênaltis, onde venceram por 5 a 4. Sim, a Suécia estava na semifinal mais uma vez. Em busca da glória, novamente eles tinham o Brasil pela frente e fizeram um jogo duríssimo. Romário decidiu no finalzinho. Brasil venceu pelo placar magro de 1 a 0 e a Suécia caiu, mas de cabeça muito erguida. Eles foram para a disputa de terceiro lugar, ganharam, ficaram no pódio da Copa do Mundo e ainda saíram com o melhor ataque da competição. Certamente uma campanha memorável. Se você estiver curtindo esse vídeo, saiba que a gente tá fazendo bastante coisa sobre Copa do Mundo, então fica o convite para você se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e aí você acompanha os próximos vídeos mais facilmente com a gente, beleza? Seja muito bem-vindo. E se de um lado da Copa de 94 a Suécia tinha brilhado, do outro lado a zebra foi a Bulgária. E não era uma zebra qualquer, era uma zebraça daquelas. Tem que entender que até o Mundial de 94 eles nunca tinham vencido um jogo de Copa do Mundo em toda a sua história. Ninguém respeitava a Bulgária não, tá? Mas o que eles tinham dessa vez era uma boa safra de jogadores, comandados pelo maior búlgaro de todos os tempos, o Stoichkov. Quem é torcedor do Barcelona conhece muito bem ele, foi importantíssimo para aquela Champions League vencida em 92.
Deus. E esse cidadão fez uma Copa de 94 tão notória que no final do ano ele foi eleito o Bola de Ouro. O grupo da Bulgária tinha Nigéria, Grécia e Argentina. E eles começaram bem ao estilo Bulgária nas Copas do Mundo, tomando de 3-0 dos nigerianos. Aí parecia que é tudo pelo ralo, né? Mas a reação viria a galope na rodada seguinte, quando os búlgaros massacraram a Grécia por 4-0 com 2 gols do Stoichkov. E pela frente, na última rodada, vinha a Argentina, de Redondo, Simeone, Canidia e Batistuta. Só que Stoichkov e Sirakov brocaram no segundo tempo, colocaram os búlgaros na fase de mata-mata do Mundial de Seleções pela primeira vez na história. Oitavas de final, Stoichkov foi à rede novamente. A Bulgária empatou com o México e classificou nos pênaltis. Só que pra tristeza da nossa querida Bulgária, nas quartas de final veio a Alemanha. Aí vocês já sabem, né? A Alemanha em Copa do Mundo realmente foi triste pros búlgaros, né? Mas também era a melhor campanha da história da Bulgária, então tava tudo bem cair nas quartas de final, né? Que nada, amigo, porque a Bulgária não só venceu, como venceu de virada, novamente com o gol do Stoichkov, sempre ele, 2-1, e os caras foram parar na semifinal da Copa do Mundo. A Bulgária tinha chances reais de ir pra final daquela Copa, mas 2 gols relâmpagos do Roberto Baggio fizeram os caras caírem, né? Apesar de que o Stoichkov foi às redes mais uma vez, e aí os caras foram jogar a partida valendo o terceiro lugar. A gente acabou de contar que a Suécia venceu, né? E não foi uma vitória qualquer, foi por 4-0. Então a Bulgária saiu eliminada e humilhada, mas de qualquer maneira chegar numa semi de Copa foi uma zebra incrível e o maior feito do futebol búlgaro até hoje. Diz a lenda que numa realidade alternativa, a final da Copa de 94 foi Suécia e Bulgária. E eu sei muito bem que você está esperando ver a Croácia nesse vídeo, mas mais pra frente. Só que eles já vão aparecer agora, porque em 1998, a Croácia, um país ainda novinho, né, tava indo pra sua primeira Copa do Mundo como Croácia. E mesmo na primeira participação, os caras já aprontaram. Eles tinham alguns nomes importantes no futebol, como o Boban e, claro, o atacante Davor Šuker, que teve destaque no Real Madrid na segunda parte da década de 90. Ele tava naquele time que acabou com a seca de Champions do Real. E o grupo dos croatas não era dos mais difíceis. Eles venceram a Jamaica com tranquilidade no primeiro jogo. No segundo, um gol solitário de Šuker foi o bastante para bater o Japão e assim classificaram para o mata-mata, mesmo com uma derrota para a Argentina no terceiro jogo. O adversário nas oitavas de final era a Romênia do Hagi, e a duríssima classificação só veio com um golzinho maroto de pênalti marcado pelo Šuker. E aí os caras foram para as quartas de final enfrentar a Alemanha. E vocês sabem muito bem como é a Alemanha em Copas do Mundo, né? Mas talvez a Croácia não soubesse, porque os caras foram pra cima, meteram logo um 3-0 na Mannschaft, mostrando que eles eram perigosos e estavam na semifinal da Copa. Só que em 98 a gente sabe que tinha uma seleção da França que era das brabas, e eles acabaram trombando com a Croácia nas semis e eliminando os croatas. Pra nossa tristeza, né? Nesse gol também teve gol do Šuker. Ele fez uma Copa brilhante, inclusive na disputa pelo terceiro lugar, a Croácia bate a Holanda de Kluivert e Bergkamp, tá? Garantindo o terceiro lugar da Copa e também a artilharia pro Šuker. E por muito tempo essa foi a melhor campanha da Croácia na história das Copas, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre eles. A gente pula então para a Copa de 2002, que acabou sendo, assim como a de 94, uma de muitas surpresas, e uma delas foi a Turquia. Essa seleção tinha como base vários jogadores do Galatasaray que tinham conquistado a Copa da UEFA em 2000. Eles tinham destaques como o Basturk, o Hasan Saz, o Belozoglu e o Rostur Hetber. Só que o primeiro passo dessa jornada para entrar na história era contra quem? Contra o Brasil, de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, em 2002. Complicado. Eles até lutaram muito, mas perderam de virada pro Brasil por 2-1. E no jogo seguinte contra a Costa Rica, que em teoria era tipo tem que ganhar, os caras empataram. A China também tava no grupo e perdeu pra todo mundo, inclusive pra Turquia, que meteu um 3-0. E depois os turcos contaram com a ajuda do Brasil, que goleou a Costa Rica por 5-2 e fez com que os turcos ficassem com o melhor saldo de gols, classificando então pras oitavas. E a partir dali a Turquia viraria o time do 1-0. Nas oitavas pegaram o Japão, que era anfitrião da Copa, e tinha jogadores interessantes como o Shinji Ono e o Nakata. Gol solitário de Davala fez os caras classificarem para as quartas. E lá enfrentariam outra surpresa, a seleção de Senegal, que tinha passado por um grupo muito difícil. Foi só na prorrogação que o Mansiz marcou o gol que classificou a Turquia na extinta regra do gol de ouro para chegar nas semifinais da Copa e enfrentar novamente o Brasil. Foi aquele famoso jogo do Denilson contra os turcos e também o jogo em que o Ronaldo apareceu com seu corte cascão. Aliás, a Turquia sucumbiu, fazendo um jogo difícil para um gol de biquinho do Ronaldo. Batendo a Coreia do Sul na disputa de terceiro lugar, os caras ficaram no pódio daquela Copa do Mundo, sendo que ninguém poderia esperar, né?
E por falar em Coreia do Sul, eles foram a outra zebra desse Mundial de 2002, só que no caso deles a gente tem que botar um asterisco e eu já explico por quê. Eles foram pro Mundial sob o comando do Gus Hiddink, quem lembra dele? Comandou o Chelsea em alguns momentos, né? Caíram num grupo pedreira com Estados Unidos, Polônia e Portugal, e o comum seria não se classificar, mas a geração sul-coreana liderada pelo Park Ji-sung novinho, não queria fazer feio dentro de casa, eles que nunca tinham passado da fase de grupos na história das Copas e nem vencido um jogo sequer. Eis que no grupo eles empatam com os Estados Unidos, mas vencem a Polônia, vencem Portugal e classificam em primeiro. Se é pouco pra você, saiba que os sul-coreanos eliminaram a Itália nas oitavas de final. Pra você saber o tamanho da zebra, é só ver alguns nomes que aquela seleção italiana tinha: Buffon, Maldini, Del Piero, Vieri e Totti. Mas a Coreia do Sul não só venceu, como foi de virada, empatando no finalzinho e virando na prorrogação, mas é aí que tá a polêmica. A arbitragem nesse jogo acabou prejudicando seriamente a Itália, ao expulsar o Totti bizarramente por simulação e anular um gol que parecia ser legal. Fora uma falta em Zambrotta que poderia facilmente dar expulsão hoje em dia, né? Uma falta claríssima não marcada em Totti na boca da área, entre outros lances. Caso isolado, um juiz que fez um mau jogo? Parece que não, porque nas quartas de final a Coreia do Sul pegou a Espanha, e é aí que o negócio ficou feio. A Espanha acabou sendo eliminada também, depois de ter, por exemplo, um gol anulado de forma ridícula, uma saída de bola que jamais tinha que ter sido marcada. Outro gol foi anulado aparentemente por perigo de gol ou algo assim. Fora uma pá de faltas não marcadas, a Coreia do Sul tava com passe livre pra bater, né? Teve impedimento dos espanhóis que não era nada a ver e foi marcado. Então a Coreia do Sul classificou, fez a melhor campanha de uma seleção asiática na história das Copas, mas foi de forma esquisita pra dizer o mínimo. Até hoje muitos consideram que esse combo dos jogos da Coreia do Sul contra a Itália e a Espanha é o maior escândalo das Copas do Mundo. Realmente muito estranho, mas a Coreia do Sul foi até a semis e acabou sendo eliminada para a Alemanha do Ballack, e depois perderam o bronze para a Turquia. Hora de dar aquele salto temporal para a Copa de 2014 no Brasil, que teve como xodó a surpreendente seleção da Costa Rica. Eles que tinham Christian Bolanhos, tinham o Campbell e o Brian Ruiz, que torcedor santista vai lembrar, mas sem dúvida o jogador mais notório estava debaixo das traves, Keylor Navas, o Colosso, ainda antes de começar a sua brilhante trajetória no Real Madrid. E a fase de grupos já pregou uma peça gigantesca nos costarriquenhos, porque botou os caras contra Uruguai e Itália, duas das maiores seleções da história, e depois a Inglaterra. Era aquele caso de você pegar a lista dos grupos assim antes da Copa e falar, tá, Costa Rica vai ser saco de pancada, né? Que nada, calaram geral no primeiro jogo com uma vitória de 3-1 sobre o Uruguai. Depois foi a vez da Itália e de berço perdendo pros costarriquenhos pelo gol decisivo do Brian Ruiz. E o empate em 0-0 com a Inglaterra fez com que a Costa Rica, contra todos os prognósticos, classificasse como líder do chamado Grupo da Morte. No mata-mata deu Costa Rica contra a Grécia, um jogo que ficou no 1-1, mas os costarriquenhos conseguiram passar para as quartas nos pênaltis, um feito e tanto. E nas quartas eles pegariam a Holanda e cairiam, mas cairiam de cabeça muito erguida. Isso porque a equipe de Keylor Navas conseguiu segurar o 0-0 contra uma seleção muito mais forte e levou o jogo para os pênaltis. E aí nos pênaltis acabaram caindo diante da genialidade do Louis van Gaal, que identificou que o seu goleiro no banco poderia ser melhor pegador de pênaltis que o goleiro titular, fez a troca antes das penalidades, acabou dando certo, o Cru pegou duas, a Costa Rica foi eliminada, mas ficou marcada pela sua grande campanha, né? Um pequeno país da América Central quase foi para a semifinal da Copa do Mundo. E obviamente tínhamos que falar mais uma vez da Croácia, que fez uma campanha surpreendente em 2018. E talvez seja surpresa pelo peso da camisa croata, e não é necessariamente pelo elenco, porque eles tinham um time que estava muito longe de ser medíocre. O Dalit tinha em suas mãos um elenco cheio de ótimos jogadores IT: Kovacic, Rakitic, Modric, Kramaric, Mandzukic, Perisic. E na fase de grupos contra a Islândia, Nigéria e Argentina, a Croácia certamente era favorita para ser uma das duas classificadas, mas não só eles classificaram, como venceram todos os jogos, inclusive metendo um 3-0 na Argentina, tá? A essa altura, o tal do Luka Modric estava jogando absurdos e encantando todos que estavam acompanhando a Copa do Mundo. Porém, ele quase botou tudo a perder no primeiro jogo do mata-mata. Oitavas de final contra a Dinamarca, e o Mandzukic fez o gol que levou o jogo para prorrogação. E já no finzinho dela, pênalti para a Croácia. Vai para a bola o craque do time, Luka Modric, e ele desperdiça a cobrança parando no goleirão Kasper Schmeichel. Para a sorte dele e da bola de ouro que ganhou no futuro, acabou
acabou não fazendo falta porque na disputa de pênaltis a Croácia eliminou a Dinamarca e passou para as quartas. A Croácia tomou gosto por jogar prorrogações e encaminhou mais uma nas quartas contra a Rússia, num jogo inclusive que ambos os times marcaram na prorrogação e que mais uma vez foi decidido apenas nos penais. Haja trabalho pro goleirão Subasic, né? Mas pelo menos na semifinal não teve disputa de pênaltis, só que teve prorrogação, sim, a terceira consecutiva, mas o gol do Mandzukic aos 109 minutos de jogo pôs fim à jornada da Inglaterra na Copa. Colocou os croatas com uma zebraça histórica, classificando para a final daquela Copa do Mundo. E a decisão era justamente contra a França. Vocês vão lembrar desse vídeo aqui, que foram os franceses que eliminaram a grande seleção da Croácia naquela Copa de 98. Então a Croácia não tinha só pela frente uma grande seleção com nomes muito mais poderosos, como também estava vindo de 3 prorrogações consecutivas. Se você somar a minutagem, é como se eles tivessem pelo menos mais um jogo nas costas em relação aos franceses. E ainda deram azar porque o Mandzukic acabou abrindo o placar com um gol contra. A Croácia conseguiu se recuperar, foi buscar o empate com o Perisic, mas depois de pênalti, ainda no primeiro tempo, o Griezmann fez 2 a 1 e aí o negócio desandou um pouco, né? No segundo tempo, Pogba faz um belo gol, o Mbappé faz outro belo gol, a França mete 4 a 1, ainda entrega um gol com aquela falha bizonha do Lloris, né? Então acabou ficando só nisso. A Croácia de 2018 fez uma campanha brilhante, histórica, mas ficou com o vice-campeonato. De qualquer maneira, quando o elenco voltou pro país natal, amigo, a festa foi louca, tá? Os caras reconheceram ali que a seleção tinha se superado de forma magnífica e lotaram as ruas de Zagreb pra comemorar como se eles tivessem ganhado. Mas ganharam o reconhecimento do mundo inteiro. Uma seleção que não é considerada nunca favorita, nem grande, chegando numa final de Copa do Mundo. Essas foram 8 zebraças das Copas e aí a gente tentou focar um pouco nas mais recentes, tá? De 90 pra cá. Qual será a maior zebra de 2022? A gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo do canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!